tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui comigo. Fico muito feliz com a companhia de vocês. Para você que não me conhece, eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, professora de tricô e crochê, e aqui no YouTube eu tenho dois canais. Esse canal que é de tricô, eu ensino principalmente peças para bebês, e eu tenho também um canal de crochê. Se você ainda não conhece, te convido a se inscrever por lá também. Eu tenho também um grupo no Facebook que vocês estão convidadas de me seguir por lá. O grupo se chama Margarete Suleiman Tricô Bebê e Margarete Suleiman Crochê. E se você também tem o Instagram, @Margarete Suleiman. Sejam muito bem-vindas por lá também. E eu gostaria de lembrar que eu tenho algumas apostilas digitais, tá? O que significa que você acompanha as apostilas pelo computador, tablet ou celular. E você também pode salvar ou imprimir, tá? São essas apostilas aqui. No caso dessa e algumas outras a mais, eu tenho o conjunto completo e todas as receitas eu tenho o vídeo aqui no canal. Se você acompanhar pela internet e tiver dúvidas, tem um link direto que vai para o vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o ícone aqui do vídeo. Se vocês têm dúvida, é só clicar que vocês vão direto para o vídeo. Olha, por exemplo, aqui começa a receita do casaquinho. Caso vocês tenham alguma dúvida na receita, só clicar aqui, olha, nesse ícone que vai direto para o vídeo. E se vocês quiserem ou preferirem imprimir, como eu fiz, também pode imprimir as receitas. O link está aqui na descrição do vídeo, mas se você tiver dificuldade, deixa um recadinho para mim que eu passo o link para vocês. Eu já tenho 11 apostilas dessa, tem pessoas que fazem até coleção, já tem todas, né? E eu sempre conto uma história, dou uma dica no início da apostila. E hoje nós vamos para a segunda peça do nosso conjuntinho. Eu fiz um casaquinho e um gorro. Na aula passada nós fizemos o gorro. Eu preferi começar pelo gorro para vocês entenderem bem como funciona o ponto. Ele é muito lindo. Eu dei a dica também até de fazer uma manta que vai ficar maravilhosa, a manta nesse ponto em duas cores. Vocês podem fazer numa cor só. Deixo aqui eu mostrar o casaquinho que é a aula de hoje. Olha que amor que ficou o casaquinho. Lembrando que ele é modelo unissex, tá? Eu fiz nessa cor aqui, mas lembrando que esse ponto e o modelo é unissex. Se vocês quiserem também fazer a palhinha e mudar o ponto embaixo, fica lindo também, porque a pala é muito bonita, olha só. É bonita, é fácil de fazer. Também aqui, ó, se vocês quiserem fazer em outra cor, como eu fiz ali no corpo, também pode. E o casaquinho, eu sempre digo que ele serve para várias idades, né? Porque os bebezinhos são diferenciados no tamanho. Um é mais magrinho, um é mais fortinho. Então, eu digo que os casaquinhos começam esse com agulha 3,5, vai servir a partir de 3, 4 meses e vai até 1 ano. Se vocês quiserem fazer bem menorzinho, podem usar a agulha número 3 ou 2,5. E se quiser fazer maior, também pode usar agulha maior, né? Então, aí fica aí a gosto de vocês, façam aí uma amostra para ver com qual agulha vocês vão querer trabalhar. E vamos à nossa aula. Para essa peça, eu vou utilizar o fio mais bebê da Círculo. Esse novelo tem 100 gramas e dá para fazer o casaquinho. Porém, eu vou intercalar com o branco, mas não é necessário um novelo inteiro, caso você queira intercalar. Pode ser só um pouquinho de fio aí que você tiver. Então, eu vou usar esse aqui, que é de 100 gramas. O tex é 200 e vem 500 metros, vai dar e vai sobrar. As agulhas recomendadas de tricô vão de 3 a 4,5. Para esse fio, eu gosto de usar a 3,5,
que é onde o meu ponto fica mais bonito e o tamanho do meu casaquinho não fica tão pequeno e nem tão grande. Vai servir por volta de 3 a 6 meses. Caso você queira que fique bem recém-nascido, use agulha número 3. Se você quiser para um ano, mais ou menos, você pode usar até agulha 4,5. Mas sempre deve se fazer uma amostra, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. Às vezes o seu ponto é muito solto, e se você usar uma agulha 4,5, por exemplo, o seu ponto vai ficar muito solto e seu casaquinho vai ficar muito aberto, os pontos, né? Então, sempre faça uma amostra para ver com qual agulha você vai gostar mais. Essa cor ela é Peach Fuzz, significa pêssego. E o nome dela é 4224. E também a branca, que a cor é número 10, tá certo? Então, aqui para o meu ponto, eu vou utilizar a agulha número 3,5 e depois eu vou passar para a agulha circular somente para facilitar aqui a minha filmagem. Se vocês não tiverem ou não gostarem de trabalhar com a circular, pode trabalhar normalmente com a agulha reta. Vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para costurar as manguinhas e os acabamentos e de 3 a 6 botões. Se você quiser que a botoa somente ali na parte da pala, use 3 botões. Se você quiser abotoar totalmente o casaquinho, por volta de 6 botões. Se o seu botãozinho for menor, você vai ter que diminuir a distância entre eles. Então, você terá que colocar mais botões. Se seu botão for maior, você pode aumentar a distância, então, você vai usar menos botões. E também, eu vou fazer o passa-fitas para esse casaquinho, que é opcional. Se você quiser usar fita, pode usar, ou então apenas um cordãozinho feito de crochê, ou mesmo um cordãozinho enrolado. Tem várias maneiras de se fazer o cordãozinho aqui para passar, tá bom? Então, nós vamos iniciar colocando 72 pontos na agulha. Montei aqui 72 pontos na agulha e fiz 2 carreiras em tricô. Significa que eu fui o direito e voltei o avesso. Nessa carreira, eu vou fazer o passa-fita. Se você não quiser fazer o passa-fita, é só tecer 2 carreiras novamente em tricô. Para esse casaquinho, eu vou deixar 6 pontos em tricô no início e no final, que serão as nossas bordas, tá? Onde a gente vai colocar os botõezinhos. Então, eu vou tecer 6 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer uma laçada, 2 juntos, por toda a carreira. Uma laçada, 2 juntos, até sobrar 8 pontos. Fazendo uma laçada, 2 juntos, uma laçada, 2 juntos. Cheguei aqui no final, olha, laçada, 2 juntos e vou fazer laçada, finalizar com 2 juntos. Nesse finalzinho aqui, eu não faço laçada. Tenho 2, 4, 6. Finalizo com 6 tricôs. Vou voltar toda essa minha carreira em tricô e vou fazer mais 2 carreiras, ficando num total de 6. Essa é a terceira carreira, né? Fizemos 2 aqui antes de fazer o passa-fita. Essa é a terceira. Vou fazer a quarta, a quinta e a sexta. Finalizamos aqui o início, né? Vamos chamar de colarinho aqui do casaquinho. Então, se você não fez o passa-fita, você vai ficar com 3 cordõezinhos, ou seja, 6 carreiras. Se você também quiser fazer o ponto barrinha aqui, né? No início, também fica bem bonitinho. Aqui eu coloquei os marcadores só para vocês terem ideia como que a gente vai dividir as frentes, as costas e as mangas.
Aqui, olha, para as frentes eu deixei 14 pontos. Para as mangas eu deixei 9 e para a parte das costas eu deixei 22. E aí, em cada separação, eu coloquei aqui um marcador, aonde nós vamos fazer um aumento antes e um aumento depois. Nós vamos começar fazendo os pontos da borda, que são 6 em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sigo em meia até o marcador, que nós temos aqui 2, 4, 6, 8. Vou fazer 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são no total 14 pontos, 6 tricôs, 8 meias. Eu vou fazer um aumento antes e um aumento depois do marcador. Como nós vamos trabalhar aqui esse ponto central em meia, antes de fazer o ponto meia e ter que fazer a laçada, ao invés de eu fazer assim a laçada, eu prefiro colocar o meu fio para frente e trabalhar o próximo ponto em meia, porque aí, olha, a laçada já se forma, mas você pode fazer a laçada aí do seu jeito, tá bom? Então, eu vou fazer uma laçada, um meia e uma laçada, um meia, aí eu preciso de outra laçada. Vou colocar o fio pra frente e vou trabalhar o próximo ponto em meia. Toda vez que eu falar a laçada, você pode fazer do seu jeito. É só pra você ver que eu coloco o fio pra frente, então esse é o meu jeito de fazer a laçada, porque no avesso ela já fica certinha pra eu trabalhar sem ter que virar e ficar o buraquinho, tá bom? Então, aqui são 9 meias, né? Então, aqui, ó, laçada, meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma laçada, meia e uma laçada. Para as costas, são 22 meias. 1, 2, 3, 20, 21, 22. Cheguei no outro marcador, vou fazer uma laçada antes e uma laçada depois. Laçada, meia, laçada, 9 meias, porque aqui é a minha outra manguinha. Vou fazer igual eu fiz desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Laçada, meia, outra laçada, e aqui eu vou fazer 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou finalizar com 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou virar o trabalho e aqui pelo avesso nós vamos fazer em tricô e eu já vou fazer uma casinha de botão. Vou fazer 3 pontos, uma laçada e 2 pontos juntos. E o restante da carreira, vou finalizar toda em tricô. Eu vou fazer aqui uma laçada para vocês verem como que ela ficou. Aqui eu cheguei na laçada, olha só, ela está com a perninha maior virada para o seu lado. Então, ó, eu vou trabalhar como se fosse um ponto normal e ela fica com um buraquinho. Esse é o ponto meia aqui central, trabalho também em tricô e essa é a outra laçada. Então, todas as laçadinhas, trabalho em tricô também, como se fosse um ponto normal. Então, eu vou em tricô até o final da carreira.
Vou fazer a mesma coisa novamente pelo direito, a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Inicio com 6 tricôs e finalizo com 6 tricôs. O restante dos pontos serão feitos em meia até o marcador. Chegando no marcador, eu faço laçada, meia e laçada, e sigo fazendo os pontos da manga em meia, todos os pontos em meia, até o marcador. Chegando no marcador, laçada, meia, laçada, sigo fazendo os pontos das costas. Chegando aqui no marcador, olha, dá para perceber bem, ó, sempre laçada, meia, laçada, os pontos da manga, chegando aqui no ponto do marcador, um aumento antes, né? Uma laçada, um meia, uma laçada. Agora, finalizamos aqui com 9 meias, porque aumentamos um, e finalizamos com 6 tricôs. Volto todo em tricô e faço mais uma vez, tá? Então, repito a mesma coisa, essa vez, volto em tricô, mais uma vez, volto em tricô. Nós vamos ficar com 3 aumentos e trabalhando com o ponto meia. Depois, a gente vai fazer uma pequena mudança, que é para dar uma gracinha a mais na pala, tá? Então, só isso, repetindo mais essa vez e mais outra vez, 2 vezes. Olha só, ficamos aqui com 3 aumentos. Eu não subi os meus marcadores, porque eu consigo ver aonde são feitos os aumentos. Mas se você é iniciante, eu aconselho que vocês vão subindo aqui os marcadores para ver exatamente aonde que é. Agora, nós vamos fazer 2 vezes tricô pelo direito. Se você é iniciante, você pode fazer todo em meia, continuar fazendo exatamente como nós estamos fazendo. Ou se você gostar mais da palhinha toda em meia, também fique à vontade de continuar trabalhando em meia. Eu vou intercalar com pontos em tricô, tá? Mas isso também você pode variar aí como você gostar. Então, eu vou trabalhar em tricô até o ponto meia. O ponto meia não vai mudar, a gente vai continuar trabalhando em meia, uma laçada, um meia e uma laçada. Então, olha, vim trabalhando em tricô até o marcador aqui, olha. Chegando aqui no marcador, eu vou trabalhar em meia. O meu fio está para frente, ó, vou trabalhar em meia, já fiz a laçada. Agora, aqui eu vou pôr pra frente e vou precisar fazer uma laçada, porque meu próximo ponto é em tricô. Então, eu laço a agulha e sigo fazendo em tricô. Não posso esquecer, não podemos esquecer de continuar fazendo os aumentos, tá? Então, eu tô fazendo em tricô, que é para dar uma graça maior e para combinar com o nosso ponto fantasia. Cheguei no marcador, vou fazer uma laçada, um meia, e agora, olha, fio pra frente, laço a agulha e faço em tricô, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou seguir em tricô, vou fazer uma laçada, um meia, uma laçada, sigo em tricô, uma laçada, um meia, uma laçada, sigo em tricô, finalizo em tricô, volto em tricô, depois eu recomeço e faço novamente igual. Uma próxima aumento em tricô, vamos ficar com 2 cordõezinhos em tricô, 4 carreiras, tá? Então, eu termino essa carreira fazendo toda em tricô, e aqui o meia continua, laçada, meia, laçada, volto em tricô e repito a mesma coisa que estamos fazendo agora, tá? Fazendo sempre os aumentos.
Passei aqui para agulha circular para vocês verem como que ficou. Olha só, fizemos um total de 5 aumentos. 3 aumentos trabalhando em meia pelo direito e 2 aumentos trabalhando em tricô pelo direito. Ficamos com 5. Nós sabemos pelos buraquinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ou então, aqui, ó. Nós fizemos os 3 primeiros, né? Que foi o tipo colarinho. E depois, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos repetir isso que nós fizemos mais 2 vezes. Então, vou fazer 3 aumentos em ponto meia pelo direito e 2 aumentos em tricô pelo direito. Então, aqui nós temos 5, depois vamos ficar com 10 e depois 15. E vou repetir mais uma vez só o ponto meia, ficando no total de 18 aumentos. Então, vamos repetir esse motivo completo mais 2 vezes e o motivo em meia uma vez, tá? Não vamos fazer a parte em tricô. Depois eu volto para explicar como nós vamos fazer, tá bom? Então, agora é só repetindo mais 2 vezes e mais uma vez em ponto meia, ficando o total de 18 aumentos. Então, aqui os aumentos sempre continuam um ponto antes e um ponto depois. E esse ponto central sempre feito em meia, tá certo? Vou terminar o meu aqui e volto para dar mais explicações e para vocês verem exatamente como é que ficou. Olha só, terminei aqui a minha pala, eu estava aqui com vocês. Eu fiz aqui, olha, mais uma vez, 2 vezes e mais aqui as carreiras do ponto meia. Deu no total 18 aumentos. Vocês podem contar aqui pelos furinhos ou aqui pelos cordões de tricô, sem contar esses 3 primeiros, tá bom? Agora, nós vamos fazer 3 carreiras em ponto tricô. No direito e avesso, 3 carreiras, fazendo todos os pontos em tricô, inclusive esses pontos aqui, onde a gente estava fazendo os aumentos e o ponto meia. E na 4ª carreira, nós vamos separar o corpo das mangas. Então, agora, só fazendo 3 carreiras em tricô, sem nenhum aumento, bem simples. Fiz aqui as 3 carreiras em tricô. Agora, aqui pelo lado do avesso, nós vamos separar o corpo das mangas. Eu deixei 32 pontos para as frentes, 58 pontos para as costas e 47 pontos para as mangas. Eu já coloquei aqui os meus marcadores para facilitar aqui na minha contagem. E aqui, olha, eu fiz as casinhas a cada 9 cordões. Essa distância, como eu falei para vocês, fica a gosto, dependendo do tamanho do seu botão. Agora, aqui, olha, eu vou trabalhar 32 pontos em tricô, porque eu estou pelo lado do avesso, até chegar ali no meu marcador, porque eu já marquei. Já contei os 32, então eu vou seguir sem precisar contar. Cheguei aqui, trabalhei 32 pontos. Agora, eu vou deixar em reserva os pontos da minha manga, que são 47 pontos. Eu vou deixar aqui no alfinete auxiliar. Se você não tiver esse tipo de alfinete, você pode deixar no alfinete de fralda, passar um fiozinho de lã, o que você aí tiver para deixar esses pontos aqui reservados para depois a gente retomar e fazer a manga. Retirei aqui os pontos da manga. Agora, para as costas, eu vou trabalhar 58 pontos. Então, vou ajeitar bem certinho aqui, para deixar bem justinho o trabalho. E vou fazer 58 pontos aqui para manga.
Cheguei aqui novamente e vou reservar os outros 47 pontos da outra manga, da mesma forma que fizemos a primeira manga. Então, só tirar todos os pontos e deixar reservado. Reservei a outra manga e vou finalizar aqui todos os pontos que me sobrou 32 pontos para a outra frente. Aqui está pronta a nossa pala, olha só que gracinha que ela ficou. A partir daqui, vocês podem fazer o ponto fantasia que vocês quiserem, mas eu vou fazer esse que vocês já viram. Esse ponto que eu vou fazer, ele é múltiplo de 11, tá? Então, nós temos aqui no total de 110 pontos, sem contar os pontos de borda. Contando os pontos de borda, nós temos mais no total de 12 pontos, que dá 122 pontos, tá? Então, o nosso ponto é múltiplo de 11, sem contar os pontos de borda. Nós vamos iniciar fazendo a primeira carreira em meia, que é o lado do direito, e a segunda carreira em tricô, respeitando os 6 primeiros pontos em tricô e os últimos primeiros pontos em tricô, que são os pontos da nossa borda, 2, 4, 6. Os pontos seguintes, eu vou trabalhar todo em meia e os últimos pontos em tricô. Volto o avesso em tricô. Então, primeira carreira em meia, segunda carreira em tricô. Terceira carreira, nós vamos começar o ponto trabalhado. Então, respeitando os 6 de borda, nós vamos fazer toda em meia também. 2 pontos juntos, 2 vezes para iniciar. 1, 2. 2 pontos juntos, 2 vezes. Agora, eu vou fazer uma laçada, um meia, 3 vezes. Então, vamos lá. Uma laçada, um meia, uma vez. Uma laçada, um meia, 2 vezes. Uma laçada, um meia, 3 vezes. E vamos fazer mais uma laçada. Então, vamos ficar com 4 laçadas. Um meia, uma laçada 3 vezes e no final mais uma laçada. E agora, aqui nesse meio, nós vamos pegar 2 pontos juntos 4 vezes. Somente no começo e no final, que são apenas 2 vezes. Então, 2 pontos juntos 4 vezes. 2 pontos juntos uma vez. 2 pontos juntos 2 vezes. 2 pontos juntos 3 vezes, 2 pontos juntos 4 vezes. A repetição do nosso ponto será essa. Agora, novamente, uma laçada, um meia, 3 vezes. Aqui, meu fio tá pra frente e já vou fazer a laçada. Uma laçada, um meia, uma vez. Uma laçada, um meia, 2 vezes. Uma laçada, um meia, 3 vezes, e agora mais uma laçada, ficando com 4. 4 pontos juntos em meia, 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer mais uma vez com vocês. Uma laçada, um meia, uma vez. Uma laçada, um meia, 2 vezes. Uma laçada, um meia, 3 vezes. E mais uma laçada. 2 pontos juntos em meia, 4 vezes. 2 pontos juntos uma vez. 2 pontos juntos 2 vezes. 2 pontos juntos 3 vezes, 2 pontos juntos 4 vezes. E agora, eu repito até o final. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês.
Chegando aqui no final, olha só, eu repeti uma laçada, meia, 3 vezes. Agora, finalizo com uma laçada e 2 pontos juntos 2 vezes, da mesma forma que começamos. No início e no final, são apenas 2 vezes os 2 pontos juntos. E aqui eu tenho 6 pontos de borda. Vou voltar toda a carreira em tricô. Só voltando em tricô por todos os pontos, inclusive as laçadas. Nós vamos repetir mais 2 vezes essa, então, a quinta e a sexta, a sétima e a oitava serão feitas da mesma maneira. Então, aqui estamos na quinta carreira, eu vou fazer mais um pouquinho com vocês, para não ficar dúvida. No início e no final, nós fazemos apenas 2 vezes 2 pontos juntos em meia. Então, eu pego uma vez, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 2 vezes. Agora, uma laçada, meia, 3 vezes. Uma laçada, meia, uma vez. Uma laçada, meia, 2 vezes. Uma laçada, meia, 3 vezes. E mais uma laçada. E agora, 4 vezes 2 pontos juntos. 2 pontos juntos uma vez, 2 pontos juntos 2 vezes, 2 pontos juntos 3 vezes, 2 pontos juntos 4 vezes. E agora eu repito, uma laçada, meia uma vez, uma laçada, meia 2 vezes, uma laçada, meia 3 vezes e mais uma laçada. E agora, 1, 2, 3, 4 pontos juntos 2 vezes. Então, eu vou fazer isso, mas essa vez, volto no avesso e faço mais uma vez. Olha só que amorzinho que fica o nosso ponto. Repetimos 3 vezes, a terceira, a quinta e a sétima carreira. Voltei em tricô, então, estamos na 9ª carreira. A 9ª carreira também será feita em meia, como a primeira. E na 10ª, que é feita em tricô, nós já vamos mudar para o fio branco. Então, a 9ª carreira, eu vou fazer toda em meia, respeitando os pontos de borda. No avesso, eu volto com vocês pra gente emendar o fio branco. Aqui pelo avesso, eu vou passar o fio branco aqui dentro desse primeiro ponto e vou dar um nozinho. Não vou cortar o fio pêssego, na cor pêssego, tá? Só dou um nozinho aqui, ajusto e vou fazer toda a 10ª carreira com o fio branco em tricô. Trocamos aqui para o fio branco, nós vamos fazer mais 3 carreiras, direito, avesso e direito, e depois vamos voltar para o fio pêssego. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente tem que carregar o fio pêssego para não ficar aquele fio solto aqui na lateral. Então, eu vou fazer essa primeira carreira. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então, trabalhando agora o direito em tricô. Estou aqui pelo avesso, e se eu continuar com o fio branco, o meu fio pêssego vai ficar lá embaixo. E na hora de retomar, ele vai ficar solto aqui. E como é bem na borda, fica feio. Então, o que que a gente faz? A gente dá volta nele assim, olha, toda na agulha. Deixa eu colocar aqui. A gente dá volta nele dessa forma aqui, ó, toda na agulha, passando por baixo do fio branco e retomando, ó. E agora, a hora que a gente vem pegando o fio branco, ele vem junto. Então, nós laçamos ele lá de baixo e ele vem carregando aqui, ó. Vou trabalhar um pouquinho agora do branco para vocês verem, ó.
Então, eu venho trabalhando o branco. E ele já ficou envolvido aqui, olha, subiu junto com o fio branco. Então, toda vez que vocês vierem para o lado do avesso, vocês tragam a outra cor do fio dessa maneira, mesmo quando vocês estiverem trabalhando a outra cor, que também o branco nós não vamos cortar. Vocês vão fazer isso com o fio branco também, sempre pro lado do avesso. Então, mais 2 carreiras no branco, avesso e direito. Fizemos a décima carreira, a 11ª, a 12ª e a 13ª em branco. Agora, vamos retomar o fio da cor pêssego e vamos fazer a 14ª com o fio pêssego, que estamos pelo lado do avesso. Então, no total, fizemos 4 em branco. E vamos retomar o outro fio, lembrando aqui, olha, que eu já envolvi o fio branco da maneira que eu ensinei para vocês, ó. Percebam que ele já tá envolvido aqui pra gente iniciar com a outra cor. E finalizamos o ponto com o fio pêssego aqui pelo avesso, todo em tricô. Olha só, gente, que amor, que delicadeza que ficou o nosso ponto, né? Bem fácil de fazer. Se você é iniciante, não quer trocar de cor, você pode fazer numa cor só. E agora, olha, estamos pelo direito, é só repetir a primeira carreira. Começar a carreira em meia, depois volta em tricô, depois faz 3 vezes o trabalhado, depois novamente meia, troca pelo branco, é só repetir exatamente o que eu fiz com vocês. Eu vou fazer aqui, eu não cheguei a medir a pala, né, com vocês. Eu vou medir aqui o tamanho da pala. Olha, a minha pala ficou com 13 centímetros. Ficou aqui com 13 centímetros. Então, aqui o corpinho eu vou fazer um pouquinho maior, eu vou fazer por volta de 15 centímetros. E na hora de finalizar, quando nós vamos fazer em tricô a barrinha, eu não vou mudar para o branco, eu vou fazer o acabamento na mesma cor do corpo da pala, tá? Então, eu vou repetir os meus motivos até atingir o tamanho desejado. E no finalzinho, eu não vou trocar para o branco, vou fazer 5 cordões de tricô, ou seja, 10 carreiras, e arrematar. Mas eu volto para mostrar e para explicar quanto que eu fiz, tá? E quantos centímetros que ficou. Olha só que amor de casaquinho que a gente vai ter, tá bom? Então, agora é só repetir a sequência do ponto. Finalizei aqui o corpinho do meu casaquinho e olha só que gracinha que ficou. Eu fiz esse primeiro motivo com vocês, vou pegar aqui uma agulhinha. Fiz esse primeiro motivo com vocês, depois eu repeti mais uma, mais 2 e mais 3, ficando no total de 4 motivos. E aqui, para finalizar, eu fiz 1, 2, 3 cordões em tricô, que são 6 carreiras, e na 7ª carreira eu arrematei. Olha só que amor que ficou. Vou medir aqui para vocês, deixa eu virar. Então, aqui, olha, os meus 4 motivos ficou com 15 centímetros. E depois, eu finalizei com mais 2 centímetros de barra. O meu corpinho ficou um total de 17 centímetros, quase 18 aqui, tá? E agora, nós vamos fazer a manga da mesma forma. Eu vou retirar aqui os meus pontos da manga. Se você não colocou em um alfinete auxiliar, vocês têm que lembrar que vocês têm que retirar pelo lado do direito, porque a gente tem que fazer o avesso. Nós separamos os pontos pelo lado do avesso e não trabalhamos esses pontos aqui. Então, nós vamos tirar a agulha pelo lado do direito. Vamos repassar todos os pontos para agulha.
Estou aqui pelo lado do avesso e esse avesso é feito todo em tricô. Nós temos 47 pontos e o nosso ponto é múltiplo de 11. Então, nós precisamos ter 44 pontos. Nessa carreira, eu vou diminuir um ponto. Então, em qualquer momento, eu vou pegar 2 pontos juntos. Vamos ficar com 46. E depois, quando for iniciar o ponto, eu vou deixar um ponto de borda para cada lado, tá certo? Então, aqui, olha, é feita toda em tricô. Essa primeira carreira é um pouquinho apertadinha mesmo. Então, eu vou chegar ali mais ou menos no meio dos nossos pontos. Eu vou fazer sem contar mesmo. Você pode fazer quando tiver por volta aí dos 23, mais ou menos, tá? O meu aqui eu não vou contar, que não vai fazer tanta diferença. Se você quiser contar, fique à vontade. Então, para diminuir um ponto, eu vou pegar 2 pontos juntos. Vamos ficar num total de 46 e vou finalizar a carreira em tricô. Agora, pelo lado do direito, nós vamos iniciar o ponto. Então, a primeira carreira pelo direito é feita em meia, a segunda carreira pelo avesso é feita em tricô. Vamos tecer normalmente, meia no direito e tricô no avesso. Na terceira carreira do ponto, nós vamos começar o trabalhado do ponto. No corpinho, a gente deixou 6 de cada lado, que eram os pontos de borda. Aqui na manga, eu vou deixar apenas um, e eu vou trabalhar esses 2 pontos de borda em tricô. Então, eu faço um tricô e inicio o nosso trabalhado. Faço 2 vezes 2 pontos juntos no início, né? E depois 3 vezes uma laçada, um meia. Então, uma laçada, um meia uma vez, uma laçada, um meia 2 vezes, uma laçada, um meia 3 vezes. E finalizo com uma laçada. Então, agora, 2 pontos juntos, 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. E vou repetir o nosso ponto até o final. Uma laçada, um meia 3 vezes, mais uma laçada e 4 vezes 2 pontos juntos. Fiz aqui no finalzinho uma laçada, um ponto 3 vezes. Agora, uma laçada, 2 pontos juntos, 2 vezes. E aqui, olha, sobrou um ponto. Então, eu finalizo esse ponto em tricô. E agora, é só trabalhar da mesma maneira que vocês fizeram o corpinho, tá? Igualzinho, trocando aqui os fios, né? A cor, se vocês fizeram em 2 cores. E quando chegar no punho, eu volto com vocês, porque eu vou dar uma ajustadinha, arrematando alguns pontos, pro punho ficar mais fechadinho, tá bom? Então, agora é só trabalhar da mesma maneira que vocês fizeram o corpinho. Segui fazendo a manguinha, olha, da mesma forma que eu fiz o corpo e da mesma altura. E aqui, pro punho, eu diminuí um pouquinho, ainda dá pra diminuir mais, se vocês quiserem, tá? Então, fiz no mesmo comprimento, olha só, no mesmo comprimento do corpo, ficou igualzinho. E agora, aqui, eu fiz a outra também. Cheguei aqui na última carreira do ponto fantasia. Então, pelo avesso, seria a hora de trocar pelo fio branco. Se vocês quiserem fazer o punho com o fio branco, vai ficar bem bonitinho também. Eu preferi fazer na mesma cor. Estou, então, agora na última carreira, onde seria a troca do fio, e eu vou arrematar alguns pontos. Então, eu vou trabalhar 3 tricôs, 1, 2, 3, e pegar aqui 2 pontos juntos. 1, 2,
3 e pego 2 pontos juntos. Se você quiser que fique mais justinho, você pode fazer 2 pontos juntos, 2 pontos juntos. O meu aqui, eu fiz a cada 3 pontos. Então, eu vou assim, fazendo 3 tricôs e 2 pontos juntos até o final da carreira. Agora, aqui o meu, eu fiz 6 carreiras em tricô e na 7ª eu arrematei, tá? Então, vocês podem fazer a largura que vocês quiserem e arrematar. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui em tricô e volto para arrematar com vocês. Fiz aqui as 6 carreiras e agora, para arrematar, eu vou pegar 2 juntos e devolver para agulha, porque esse arremate, ele fica mais justinho. E pro punho, eu quero que fique mais justinho. Pego 2 juntos, devolvo o ponto para agulha. Pego 2 juntos e devolvo esse ponto para agulha. E vou assim até sobrar um ponto, devolvendo o ponto tecido para agulha e pegando junto com outro ponto, ó. Devolvo e pego 2. Devolvo e pego 2. E assim vai arrematando até sobrar um ponto. Olha só, vou pegar os últimos 2 pontos juntos, fiquei apenas com um ponto, vou esticar esse ponto, vou cortar um bom pedaço de fio, que é pra gente costurar a nossa manguinha. Então, eu passo aqui por dentro desse último ponto, ajusto, e agora, pra costurar, a gente vai ter que igualar certinho aqui os pontos, pra não desencontrar. Olha só, então, eu venho aqui pelo direito e vou igualar certinho aqui os pontos, ó. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, ajusto, volto aqui. Dou um nozinho. E vou igualando, olha, um cordãozinho desse lado e o outro cordão na mesma altura. Vou para o próximo. Venho no outro na mesma altura. Igualando certinho. Pegando um pontinho de cada lado, ó. E aqui a mesma coisa, olha, nós vamos ter que igualar esses pontos que estão na cor salmão, né, na cor pêssego, e os pontos que estão na cor branca. Então, eu venho aqui, olha, a gente fez um ponto de borda, então, eu vou um ponto para dentro. E aqui a mesma coisa, um ponto para dentro. E ajusto. Um ponto para dentro, pego 2 alcinhas. Um ponto para dentro, 2 alcinhas. E vou ajustando, sem repuxar. Olha, vai ficando bem certinho. Aqui também, olha, 2 alcinhas. Chegando aqui no branco, olha só, vou pegar um cordãozinho desse lado e um cordãozinho desse lado. Um cordãozinho desse lado e um cordãozinho desse lado. Olha só, vai ficar bem certinho o nosso motivo, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a extensão da manguinha, nas 2 manguinhas, vou pregar os botõezinhos, vou passar aqui a fitinha ou o cordãozinho e eu volto para mostrar como que ficou o nosso casaquinho pronto.
Finalizei aqui o casaquinho, só falta aqui passar a fitinha ou o cordãozinho. Olha só que amor que ficou. Eu adorei mais essa peça. Aqui, olha, a minha costura ficou certinho, fazendo a continuação do desenho. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!